Salve galera, beleza? É o seguinte, este vídeo aqui é um vídeo resposta ao MBL, aquele vídeo que eles fizeram a respeito do Dr. Enéas, enaltecendo que ele era um tanto comunista, comparando ele no regime com a Venezuela. Em um certo momento do vídeo eu falei de consenso de Washington. Eu tive que retirar vídeos a respeito do consenso de Washington aqui por conta de direitos autorais, o canal estava em época de monetização, de aprovação para monetização. Tudo bem que eu não ganhei nada com isso ainda. Não ganhei dinheiro de monetização. Muito difícil, ainda mais no meu canal, o canal nacionalista, que o CPM é lá embaixo. Lá embaixo. E eles pagam, o YouTube paga, se você juntar 100 dólares. Juntou 100 dólares, eles depositam. E está muito longe de juntar 100 dólares. Muito longe. Porque o meu canal é um canal nacionalista. Não é um canal relevante para o YouTube. Fora que não tem tantos inscritos assim. Chegando perto ali de 30 mil. Meu canal estacionou por conta da censura nacionalista que existe aqui no YouTube. Mas enfim, galera. Muito importante esse vídeo a respeito do consenso de Washington. Não sei se eu postarei mais a respeito desse assunto, porque eu acredito que esse vídeo está bem completo. Mas pode ser que eu fale de novo a respeito do consenso de Washington, que é um grande mal para o Brasil e para outros países da América Latina subdesenvolvidos e emergentes, do terceiro mundo. Fica aí com este vídeo, antigo, mas vale a pena deixar aqui registrado no canal, sobre o consenso de Washington em resposta ao MBL. No minuto 3:31 do vídeo deste rapaz do MBL, ele disse aí, considerou, né, de uma maneira, claro, ignominiosa, falaciosa, né, que o Dr. Enéas escreveu em letras garrafais na página 16 do grande projeto nacional de 1998, que iria romper com o sistema financeiro internacional. E depois exaltou Paulo Guedes. Paulo Guedes. Depois exaltou Paulo Guedes. Mas o que ele não disse e nem explicou é o que seria esse sistema financeiro internacional. E muito menos, é claro, o que eles diriam a respeito do consenso de Washington, principalmente no Brasil, que é nossa terra, nosso país, é o que nos interessa, não é verdade? Isso eles não vão explicar para vocês. E se explicarem, vão distorcer, como sempre fazem. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o consenso de Washington. Bom, o consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciando num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, tá tudo lá. Tudo lá, tudo Só não bem sabe claro. quem não quer saber. Então eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês vão adivinhar esse mistério, se vocês vão saber, né? Por que será que aqui na página 16 ele leu apenas, claro que ele ignorou todo o resto que está aqui, né? Ele leu apenas no finalzinho aqui, ó, as letras garrafais, igual ele disse, nós vamos romper com o sistema financeiro internacional. Ele falou com uma autoridade, o Dr. Enéas, e colocou bem claro aqui que realmente ele vai romper. Por que ele não leu esse pedacinho aqui? Vamos ler esse pedacinho juntos? Vamos ler? Só que, claro, o que ele deu a entender, quando ele falou sobre o sistema financeiro internacional, esse rompimento com o sistema financeiro internacional, ele deu a entender meio que assim, que o Dr. Enéas queria romper com o tal de livre mercado ou livre comércio. Vamos, antes de a gente ler isso aqui juntos, espero que você leia, tá aqui em PDF, se você não tem um livro, você pode até abrir aí o Projeto Nacional de 1998 e ler comigo, não tem problema. Então, antes da gente ler isso daqui, vamos dar uma olhada no que o Dr. Enéas fala, bem rápido, a respeito do livre mercado, livre concorrência, se ele é contra ou não. O problema, galera, é que para competir, para concorrer no mercado, é preciso investir na indústria nacional. E logo depois, logo a posteriori, não muito distante dali do minuto 3:31 ali, né, minuto 3:31 do vídeo, ele disse sobre que é totalmente a favor sobre privatizar todos os setores do Brasil. Vai concorrer muito assim, tá? Vai concorrer demais. Então, vamos dar uma olhada no que o Enéas fala rapidinho e a gente já vai ler junto isso aqui. Coisa que esse rapaz, totalmente tendencioso e sensacionalista, não fez. Pra, claro, enganar você que é um gado. Então vamos dizer que o PRONA defende a iniciativa privada, ponto. Deixa bem claro, né? Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só
para o subdesenvolvido. Porque eles defendem, o Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem naquilo que é estratégico para eles. Então nós temos que nos defender. A abertura completa e incondicional é suicídio. Pois bem, galera, agora que você viu o que o Dr. Enéas disse, ou seja, agindo como um país de gente grande, um país de primeiro mundo, né? Coisa que o G7 e o G8 adoram fazer, tomar essa posição, e estão certo, não estão errados. O problema deles são os imperialismos deles. Só isso, né? É o imperialismo. Mas essa área nacionalista de proteger o mercado, eles não estão errados, não. Eles têm que fazer isso mesmo. E eles fazem. E os liberais adoram exaltar esses países e distorcer a verdade. Mas vamos dar uma lidinha aqui no que ele não leu, só para complementar, beleza? Vamos lá, ele disse. Na página 16, o Dr. Enéas disse em letras garrafais, nós vamos romper com o sistema financeiro internacional. Né? Sim, ele disse, ó, nós vamos romper com o sistema financeiro internacional. Logo em seguida, o que ele disse? Vamos lá. Não é uma ruptura com nenhuma nação em particular. Nenhuma nação em particular. Nenhuma. É uma ruptura com esse modelo anacrônico que nos foi imposto pelo sistema financeiro internacional, que eu já vou falar aqui, que é o Consenso de Washington. Ele não falou isso no vídeo, mas eu vou falar. Com a conivência dos nossos dirigentes, não aceitaremos mais a extorsão de que vimos sendo vítimas. Se quiserem comprar nossas matérias-primas, que paguem o preço justo por elas. E o justo será o preço discutido e não imposto pelos compradores. Discutidos, trocar uma ideia. Não está impondo nada aqui. Né? Muito menos os compradores têm que impor para a gente o preço da nossa mercadoria. Entenda, eu quero dizer o seguinte, que nós nos sentemos, né, à mesa no cenário internacional e digamos, nós temos a maior riqueza do planeta, por exemplo, em nióbio. Dizem que eu sou ficcionado em nióbio, mas eu falo. Nós temos 98% da produção mundial de nióbio. É justo em Araxá. Em Araxá, em Minas. E aí na Amazônia também estão descobrindo muito. Será que é justo que o nosso nióbio seja vendido lá fora como se não valesse absolutamente nada? Mas o nióbio não vai resolver o problema Não, brasileiro. pera um minutinho. Só o que tem lá dá mais de $500 bilhão. Pera aí. Mas não vai tirar de uma vez. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando nós o vendermos, vamos vendê-lo pelo preço digno. E não mais de joelhos no cenário internacional. Continuando aqui, galera. Nossas taxas de juros serão as mais baixas possíveis, por exemplo. As taxas com que é paga a remuneração das nossas reservas. E assim proclamaremos a independência econômica do Brasil. Isso eles não disseram. E por que eles não disseram que a gente paga as taxas de juros mais altas do mundo? Aliás, eles elogiaram o presidente da Argentina, Macron. Dá uma olhadinha no que está acontecendo na Argentina lá. Vai lá. Mesma coisa que o Paulo Guedes está querendo fazer no Brasil. Dá uma olhadinha, dá uma espiadinha. Totalmente contrário disso aqui mesmo. Totalmente contrário. Aí eu te pergunto mais uma vez, por que o rapaz do MBL não citou o Consenso de Washington, principalmente no Brasil, que é de fato o sistema financeiro internacional? Por quê? Pois bem, galera, chegou a hora. Tudo que esse rapaz tendencioso e sensacionalista não disse a respeito do sistema financeiro internacional e do Consenso de Washington, agora eu vou dizer, e você nunca mais vai ser enganado por essa organização criada por um think tank norte-americano para destruir a nação, a própria nação. Eles são lesa pátria, são traidores da pátria. E agora você vai ficar sabendo de tudo isso. Pois bem, galera, no final de 1989, economistas e representantes das organizações financeiras internacionais e agentes do governo dos Estados Unidos foram convocados para uma conferência em Washington por esse nominho aqui que você está lendo na tela, ó. Institute for International Economics, que está escrito aqui na tela. Essa reunião, ela tinha como objetivo, assim, definir, né, quais seriam as medidas, né, trazidas para os países periféricos, situados na região meridional do globo, por consequência de suas dívidas públicas. E o resultado dessa convenção é chamado de Consenso de Washington. A importância dessa reunião foi notada principalmente por causa da sintetização de diversos itens. Itens que antes eram esparsos, ou seja, não tinha importância, não davam muita moral para esses itens. Ou seja, itens da programação neoliberal para o sul do planeta, né? E foi organizada por quem? Pelo Banco Mundial, pelo FMI e pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E a imposição, né, dessa estrutura disfarçada de acordo, entre aspas, o acordo, né, tem como objetivo principal a supremacia do livre, entre aspas, mercado acima da real democracia. E, sobretudo, também da soberania nacional, porque eles pregam a subordinação de todas as esferas sociais, esferas políticas,
ao campo financeiro, que é claro que é de interesses alienígenas, não o interesse da nação em si. E o modelo de modernização econômica definido pelos países hegemônicos subvenciona aquele lance, aquela balela, né, de cooperações entre as nações, que é mentira, porque os países se relacionam por interesses e não por cooperações altruístas, que nada mais são do que reformas do prospecto neoliberal. Não adianta nós falarmos em amizade entre nações, não existe isso, existem interesses, sempre. Sem dúvida. Que adoram deixar de lado questões importantíssimas, como, por exemplo, o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito e também das gravíssimas mazelas sociais, que é um câncer no nosso país. É uma questão muito grave, muito séria, que tem que ser tratado. Tirando o fato que isso que eles estão pregando no consenso de Washington deveria ser só apenas um recurso modódico, né? Eles estão colocando isso acima do conceito do bem e do mal. E isso com certeza ignora valores culturais, valores religiosos, valores ecológicos, valores econômicos e por aí vai. E nesse aspecto, eu trago uma novidade para você, neoliberal. Vocês são exatamente a um consenso inegável do neoliberalismo com o marxismo. Sim, nesse conceito, porque as duas doutrinas são totalmente fundamentalistas. Não adianta os neoliberais falar mal de marxismo, porque eles são idênticos nessas questões. E falando em liberdade, por exemplo, a coerção, por exemplo, se torna totalmente desnecessária, já que a governabilidade neoliberal ela seria conquistada, né, por causa da fragmentação do Estado. O engraçado é que os liberais adoram exaltar os Estados Unidos, mas eles mesmos escondem que os Estados Unidos têm um Estado altamente, assim, vamos dizer, atuante. São muito atuante, o Estado dos Estados Unidos. E altamente protecionista. Fora que o consenso também ignora que as dívidas dos países meridionais foram contraídas por empréstimos. Empréstimos impostos, entre aspas, a contragosto, fecha aspas, das nações. Porque haja vista que os habitantes dessas nações nunca foram consultados a respeito disso. O governo fazia tudo na surdina, e quem paga é o povo. Ou seja, essa política de banqueiro dominar a economia dos países vem do consenso de Washington. Principalmente aqui no Brasil, é claro, né? No Brasil paga as maiores taxas de juros do mundo, né? Os banqueiros usufruem da taxa Selic à vontade, comprando títulos da dívida. Sua Excelência o Presidente pagou as maiores taxas de juros do mundo no seu exercício, na sua ação presidencial. Sua Excelência fez com que os lucros dos bancos fossem os maiores de toda a história. Então, quero eu crer que não mudou coisa alguma. Aliás, eu poderia falar mais a respeito disso, mas eu fiz 2 vídeos que complementam isso. Vou deixar aqui no comentário fixado. Um que a corrupção é teatro para desviar a atenção da verdadeira sangria, que é a sangria neoliberal dos banqueiros. E eu explico muito bem a respeito disso. E outro falando que o Brasil é colônia de banqueiros. Então, eu não vou me aprofundar muito agora nesse assunto de bancos, mas está aqui já, ó, 2 vídeos que eu fiz totalmente importantes aqui no comentário fixado para você ampliar as suas pesquisas. Por conta desse amontoado de injunções abusivas, de incompetências governamentais, os países devedores, eles são lançados num abismo de misérias, enquanto, né, a elite, o empresário corporativista, né, os banqueiros, os políticos, de maneira inexplicável, entre aspas, ficam arquimilionários juntamente com os principais cúmplices estrangeiros. E quem paga o preço, mais uma vez, é o povo. Para você ter uma ideia, muitos daqueles que não eram viraram banqueiros e com uma elevação violenta das taxas de juros. Aí eu pergunto para vocês agora, é possível imaginar algum método pior do que este de exploração ao povo brasileiro? E o pior de tudo é saber que existem nativos brasileiros que se beneficiam da mesma forma roubando o seu próprio povo e enganando eles. E o MBL ajuda nisso. E o povo acaba brigando entre si, defendendo políticos que nem representam sequer a sua classe. Gente pobre, defendendo perder os seus direitos para chamar alguém de mito. É um mito mesmo, cara. O cara chega, tira os direitos do povo na cara dura e é chamado de mito pelo próprio povo. Deve ser um mito mesmo, o povo é muito burro. O trabalhador um dia vai ter que decidir.
menos direito a emprego ou todos os direitos de desemprego. Sobre tudo isso, galera, eu vou ler uma frase aqui do John Foster Dulles, né? Antigo secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Muito interessante, né? Olha, ele disse o seguinte durante os eventos que culminaram no golpe de Estado na Guatemala em 1954. Olha só o que ele disse. Não é necessário o uso de armas quando se pode conquistar um território através do controle de sua economia via sistema financeiro internacional. Ou seja, o modelo de escravidão que o Dr. Enéas estava querendo romper não era nada a ver com comércio, fazer comércio com outras... Não, nada a ver, tá? Ou seja, esse modelo que Enéas estava querendo romper, aplaudido pelo MBL. Distorcendo a verdade para fazer o quê? Escravizar o povo brasileiro. São lesa-pátria, lesa-povo. Eles deveriam ser vistos como criminosos, isso sim. E o pior de tudo é que eles estão infiltrados aqui no solo brasileiro, no território brasileiro, com um único propósito absolutista de dominar o campo econômico, submetendo todo o resto às suas ordens. E estão conseguindo, e o povo e a mídia estão aplaudindo. O povo por ignorância, a mídia por dinheiro. E o resultado da desnacionalização na história de todos os países é catastrófico. Aonde o governo mundial passa, ele deixa um rastro de miséria. Ah, é mentira? Tá duvidando? Dá uma pesquisadinha no que aconteceu na desnacionalização da economia dos países, com o Panamá, com o México, com o Brasil, com a Argentina, com a Bolívia, com o Paraguai. Desde os anos 80 até aqui. Pesquisa dos anos 80 até aqui, o que aconteceu. Dá uma olhada no que está acontecendo na Argentina com o Macron, que o MBL aplaudiu. A divulgação, a propaganda desse governo global, a globalização, não da informação, mas a globalização que eles querem, que é com certeza a dominação principalmente do G7 e do G8 sobre os países subdesenvolvidos e emergentes, foram financiados, por exemplo, por elite política, por empresários, por elite agrária. Para você ter uma ideia, em 1990, ano que eu nasci, aliás, a Fiesp, que logo farei um vídeo a respeito da Fiesp, a tramóia da Fiesp, como que ela é lesa-pátria. A Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ela publicou um documento, até marquei aqui, ó, um documento titulado, ó, Livre para Crescer, Proposta para um Brasil Moderno, que foi coordenado pela Maria Helena Zocum. E esse documento adota as mesmas diretrizes consolidadas no Consenso de Washington, praticamente as mesmas, um ano antes de ter lançado esse Consenso de Washington. Aí você acha que é coincidência esse Consenso de Washington? Você acha que ele já não estava sendo programado antes, sendo conversado com os dirigentes da nação antes de ser lançado esse programa? Um ano antes, a Fiesp fez isso, lançou esse documento de modernização do sistema financeiro internacional, né, no Brasil, assim como o Collor, FHC e por aí vai. Galera, até marquei aqui uma ressalva de um documento que eu vou ler para vocês. Ó. Há um documento, um artigo chamado Trade Policy in Brazil, The Case from Reform. Essa publicação recomendava que a intervenção estrangeira fosse feita no Brasil por meio da valorização da agricultura de exportação. Vale relatar que a célula máxima da indústria paulista recomendou, sem ressalvas, uma involução industrial pelo Brasil. Isso deixa bem claro que, para todas as elites, a vocação do Brasil no século XXI é a de ser um mero exportador de produtos primários, assim como era na Revolução de 1930. Ou seja, Getúlio Vargas, depois de 1930, industrializou o Brasil. Existe o Brasil antes de Getúlio, existe o Brasil depois de Getúlio. Getúlio era um nacionalista. E agora você tem alguma dúvida porque o Brasil não se desenvolve? Está tudo no Consenso de Washington. Documentos aqui para provar para vocês. É proposital a involução industrial no Brasil. Não é que o governo não investe, ele não pode, está no consenso. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o Consenso de Washington. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento único todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece.
Porque isso está consubstanciando num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, tá tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. O pior disso também é saber que o mercado interno está sendo suprido por simples montadoras de componentes importados. A Fiesp, ela trabalha em prol da desindustrialização brasileira. Ela trabalha em prol do sistema financeiro internacional. Galera, não tem segredo, essas informações você pode encontrar aqui, ó, nas páginas da Câmara Federal e do Senado, nos portais da Fiesp e da Ciesp. Tudo que eu estou dizendo, você encontra lá. Vou deixar até mesmo o link aqui no comentário fixado, se você está duvidando do que eu estou dizendo. Que a Fiesp nada mais é do que uma agência de desindustrialização brasileira. Galera, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não há esclarecimentos de aberturas de mercados dos países de primeiro mundo sem fazer 3 coisas indispensáveis. 3 princípios indispensáveis. 1. Aquisição de paridades atestadas pelos parceiros comerciais. 2. Cláusulas de proteção contra a concorrência insidiosa que são capazes de desorganizar os seus sistemas econômicos. E 3. A redução gradativa das barreiras tarifárias. Agora me diga por que, por exemplo, o MBL, os liberais, aplaudem esses 3 princípios que os países de primeiro mundo fazem, porque aplaudem esses países, o sistema econômico, mas não querem isso para o Brasil. Porque eles não falam sobre isso para o Brasil. Simples, porque eles são totalmente inimigos da pátria. O consenso de Washington, gente, foi extremamente desonesto ao supor que os países meridionais teriam condições de forma justa, de competir apenas exportando seus produtos primários, com inclinações naturais, ou com artigos manufaturados sobre base de mão de obra desqualificada e salários baixos. E é desse jeito que o Bolsonaro vai ajudar a acabar com o Brasil. Uma das maneiras, colocando o salário e os direitos, na verdade, dos trabalhadores lá embaixo. Tanto é que o salário mínimo aumentou assim de uma maneira ridícula quando o Bolsonaro entrou. Mas foi ridículo o aumento do salário mínimo. E ele fala sobre os trabalhadores terem menos direito para terem mais emprego. O trabalhador um dia vai ter que decidir: menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso aí é papo de mentecapto. Fora a maneira vergonhosa de exaltar os Estados Unidos. Vergonhosa. Vou fazer uma política de massa. Chama o trabalhador. A minha continência, a bandeira americana. Galera, eu vou citar aqui um trecho do livro do Paulo Gala, um grande economista brasileiro, tá? O livro dele chama Perspectivas Macroeconômicas, para entender a economia hoje. Dá uma olhada. O economista brasileiro Paulo Gala mostra que as propostas do consenso de Washington nas 10 áreas iniciais convergem para 2 simples objetivos. Por um lado, a abertura máxima da entrada de capitais de risco junto à importação de bens e serviços. Pela outra parte, a drástica redução do Estado e, consequentemente, a corrosão do conceito de nação. Ou seja, galera, é totalmente deletério, totalmente nocivo para a nação brasileira. É totalmente prejudicial. Os Estados Unidos mesmo, gente, eles não praticam o modelo que eles pregam. E possivelmente nunca vão praticar, porque eles não são burros. Eles fazem esse modelo para os outros e não para eles. Eles não respeitam nem o consenso de Washington, que eles sabem que é deletério para a nação deles, e também não respeitam nem o Bretton Woods. É porque com esse papel pintado que os Estados Unidos, o senhor sabe, emitem a seu bel prazer, sem nenhum lastro mais, rompendo completamente o acordo de Bretton Woods. Veja o senhor, o Brasil vive um problema seríssimo, e não só ele, praticamente todo o terceiro mundo, que é a submissão a um sistema financeiro que está absolutamente falido. Eu estou falando do sistema financeiro internacional. Se o senhor me permite, quem escreve é o senhor Lino LaRouche, conhecido internacionalmente, e ele tem um artigo interessantíssimo que ele diz o cometa da ruína, o desastre do que vai ocorrer. E ele diz especificamente isso, é uma autoridade internacional, e ele diz que
É preciso estabelecer novas regras. É preciso que se estabeleçam novas regras, tal como se fez em Bretton Woods. Ou seja, o que está ocorrendo não é nenhum fenômeno isolado. Existe hoje um crescimento que é exponencial dos derivativos. Agora, doutor Enéas, até o Fernando Henrique, desde a posse dele, vem gritando isso. Que precisa se estabelecer um regrário novo, talvez um Bretton Woods novo. Mas quando o senhor me perguntou, então, o que tem que ser feito, a resposta é clara. É ruptura com o sistema financeiro internacional. Não há saída mais num sistema que aí está. Essa é a questão crucial. O senhor Veja, acha que um país sem dúvida, hoje consegue romper e sobreviver? Talvez o Paraguai, com todo respeito aos nossos irmãos do Paraguai, mas talvez não consiga porque ele não tem aquilo que é fundamental, que é riqueza. Eu estou falando, veja o senhor, de riqueza verdadeira. Eu estou falando, por exemplo, de matérias-primas. O senhor dirá, mas elas não valem nada hoje no mundo moderno. Não valem porque os cartéis internacionais, com o aval e a aquiescência dos governantes dos países, né, emergentes, os cartéis internacionais fazem com que o preço das matérias-primas seja aviltado. E assim a gente entende como é que a tonelada de ferro custa em torno de 15, 17 Mas, dólares. doutor Neto, o senhor está propondo o isolamento do Brasil. Quase isto. O que eu estou propondo, veja o senhor, é aquilo que uma autoridade internacional propõe, dizendo que, e não sou eu, vamos citar nomes, quem me assessora, pessoas que me dão informações com as quais eu estudo, com as quais eu aprendo e de cujo convívio eu participo permanentemente. Vamos citar, por exemplo, o professor Marcos Coimbra, que é conselheiro da Escola Superior de Guerra. Vamos citar o professor Adriano Benayon do Amaral, que é doutor em economia na Universidade de Hamburgo, e muitos outros, né? Para andar depressa. Veja bem, a situação é de crise, e ela é de crise iminente. O que aconteceu foi só uma ligeira amostra. Quanto gira por dia? Qual é o valor do que gira por dia no mercado internacional em dólares? Talvez 3 trilhões, um pouco mais. O senhor há de convir que isso é metade do produto bruto americano e não há riqueza para isso. Isso é uma bolha especulativa cancerosa que vai explodir. Então, o senhor eleito presidente da República, o senhor romperia imediatamente? Não pode ser o que eu estou dizendo. Isso é todo um processo. Quando eu disse ruptura, é porque é o único caminho. Mexeríamos instantaneamente, o grupo todo, nas taxas de juros que fazem com que a riqueza agora não é a verdadeira, mas é em papel pintado. Porque existe um conceito com a população que riqueza é o dinheiro. Não é, de fato. O dinheiro é o símbolo da riqueza, é aquilo com que se compra a riqueza. Quando eu disse que nós vivemos todo um mecanismo extremamente falso, é porque com esse papel pintado que os Estados Unidos, o senhor sabe, emitem a seu bel prazer, sem nenhum lastro mais, rompendo completamente o acordo de Bretton Woods, quer dizer, já fazem isso há bastante tempo, quando eles emitem esse papel, eles compram, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Não estou dizendo que não são os Estados Unidos em particular, os grupos econômicos, né, que dominam o planeta, os donos do mundo. Eles compram as grandes, quer dizer, todos os patrimônios, a riqueza verdadeira por preços, como eu disse, aviltados, e vão se apoderando dessas riquezas e pouco a pouco vão dominando os países. É contra isso que eu chamo a atenção desde que comecei. Só que eu fazia em 15 segundos, era um tempo exíguo. E outra, galera, os Estados Unidos sabem que esse consenso está totalmente ligado a ditados coloniais que estão ligados ao laissez-faire. Já foi superado há muito tempo e não tem mais nada a ver com o Brasil, com as circunstâncias atuais do Brasil. O que o MBL também não conta é que a industrialização dos países sempre ocorreu com o Estado sendo o planejador, o produtor, o regulador dos setores estratégicos. E o mesmo é previsto na Constituição Federal do Brasil, isso. Tá aí o próprio governo do Vargas que pode provar isso pra gente. Galera, o consenso de Washington é totalmente contraditório e arbitrário. Ele é contraditório porque os países do G7 e do G8, ali do primeiro mundo, que fizeram o consenso, não seguem esse consenso. Porque eles fizeram para os outros e não para eles. E é arbitrário porque eles impõem isso nas nações subdesenvolvidas, que estão, digamos assim, pré-industrializadas e que passam por gravíssimas mazelas sociais. Galera, para você ter uma ideia, como a indústria nacional, a nacionalização, a industrialização ameaça os Estados Unidos até de maneira inconsciente. Só para você ter uma ideia, por mais que os Estados Unidos não segue o consenso de Washington, que não pratica essas medidas neoliberais, que são arbitrárias para os países subdesenvolvidos, meridionais, a desvantagem competitiva dos Estados Unidos contra, por exemplo, o setor automotivo da Alemanha e da indústria eletrônica do Japão tem mostrado reações, algumas de maneira até mesmo inconsciente, contra a visão e a maneira neoliberal em várias esferas da política yankee. Nem os Estados Unidos adotam essa medida neoliberal que o MBL está pregando.
A Alemanha e o Japão mesmo, eles estão assim com uma economia distinta, porque eles colocam o Estado regulador e também na gestão, por intermédio voltado a uma política de bem-estar social dos seus habitantes, com até mesmo maior representação democrática e efetividade coletiva. E essas medidas que os Estados Unidos, que o Japão, que a Alemanha está tomando, eles vão contra essas medidas egoístas, antissociais, individualistas que os liberais pregam. Só que os liberais, ainda por cima, batem palma para esses países e dizem que esses países são liberais. Mentem na cara dura para vocês, sendo que esses países são altamente protecionistas e todos eles têm ali o protecionismo do Estado. Galera, eu espero que você tenha entendido tudo que eu tenho dito aqui. Eu tentei resumir da maneira mais rápida possível. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas antes de terminar esse vídeo, eu vou colocar o Enéas falando sobre a privatização, as privatizações, que são pautas, que é uma das pautas dos liberais, que antes dele falar ali no vídeo a respeito da privatização da Telebrás, ele falou que era favorável a todo tipo de privatização, que tem que privatizar tudo. Então, para finalizar o vídeo, o Dr. Enéas falando sobre privatização. Até a próxima, logo terá a parte 3. Ainda, quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né? Eu digo ao senhor o seguinte: essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. E tem uns exemplinhos, Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Por exemplo, o caso da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Quer dizer, isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro.
Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.